Graça e paz, Clube da Bíblia. Vamos aí para mais uma aula. Vamos aí falar do capítulo de número 11. Capítulo de número 11. Paramos aí no capítulo 10 na aula anterior. Falamos um pouquinho de Nirote, como nasceu a religião e a idolatria babilônica, né? Agora nós vamos falar no capítulo 11 sobre a Torre de Babel, um projeto que Nirote liderou. Nirote, né? Nirote liderou durante ali a sua liderança pós-dilúvio. Lembrando que Nirote era bisneto de Noé, tá? Descendente de Cã. Ele foi um homem muito perverso, um homem mau, primeiro escravagista, alguém que também tinha o poder de persuadir o povo, trazer para si a glória. Vamos lá. A Bíblia diz aqui no versículo 1 que no mundo havia apenas uma língua e só um modo de falar. O projeto aqui, ó, eles começaram a construir uma torre. Segundo o livro extra bíblico do Flávio José, que narra a história dos judeus, um historiador, né, dos séculos ali próximo de Cristo, que fez um livro excelentíssimo, né? Ele tem dois exemplares aí que ele narra assim de uma forma espetacular sobre a história do judeu, né? Inclusive eu tenho aqui a história dos Hebreus e é um livro assim extraordinário. E ele fala que o intuito, né, deles era construir uma torre para não mais sofrer com se Deus derramasse a sua ira com o dilúvio, né? Claro que isso seria inútil se Deus resolvesse mais uma vez fazer isso. Só que Deus já havia feito um pacto com Abraão, com Noé, perdão, dizendo que jamais destruiria, nunca mais destruiria o homem ou a humanidade com dilúvio, né? Lembra do arco de Deus? Aquele arco simboliza essa aliança que Deus fez com o homem, tá? E porque, olha só, Nirote, né? Lembra que eu disse que o significado do seu nome é trazer a fama para si? Ele tinha esse objetivo. Deus havia dito lá em Gênesis 9, ó, é, crescei, multiplicai e se espalhai, né? Olha só, ele já começa aqui fazendo tudo ao contrário do que Deus havia dito. Vamos ler aqui. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saíram os homens do Oriente, encontraram-se em uma planície em Siná e ali se fixaram. E disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolo, queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e pinche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Assim o nosso nome será famoso. Ou seja, ele estava trazendo a glória para si, não para Deus. Isso é um sinal de rebeldia. E assim o nosso nome será famoso e e não seremos espalhados pela face da terra. A ordem de Deus era que eles se espalhassem e se multiplicassem. E ele estava querendo fazer ao contrário. Falou, não vamos se espalhar, vamos ficar juntos. Vocês vão ficar aqui, me adorando, me glorificando, vão ficar aqui rendendo-me graça, me rendendo glória. Vamos parar de adorar esse Deus, vamos adorar a mim, né? Isso era o objetivo desse camarada que tinha esse nome, de trazer a glória para si. Vendo Deus então que esses camaradas estavam com seu coração elevado demais, Deus então usa a estratégia de mudança de língua, ou seja, aí então começa a vir as variações de línguas de nações, que ali então confundiram, né, eles no processo. O camarada pedia argamassa, o cara lá não entendia nada. O camarada que falava numa língua, vamos dizer assim, de hoje, um português, o outro chegava lá e pediam algo em inglês. O camarada não entendia nada e não conseguia, né, realização daquele projeto. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre dos homens estavam construindo.
E disse o Senhor: eles são um só e falam uma só língua. E começaram a construir isso. E em breve nada poderá impedir de que planejam fazer. Venhamos, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Então, por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou para toda a terra. Então ali já, então o Senhor frustrou o propósito de Nimrod e o povo começou a se espalhar, porque ninguém entendia o que o outro falava. E ali então o povo se espalhou e se proliferou na terra, tá? Aí do versículo 10, queridos, aqui do versículo 10 até no versículo 32, vai narrar novamente com mais precisão e detalhes a geração, né, a descendência de Sem. Lembra que eu disse que da descendência de Sem vem Abraão? Posteriormente, mais para frente, nasce Davi, e mais para frente, séculos lá na frente, nasce o nosso Jesus. Então aqui o escritor ele traz com mais ênfase e mais detalhes. E termina no versículo 32 em Abraão, falando, né, que Abraão ele estava na terra de Ur dos Caldeus, né, e se casa é casado com Sara, já dá referência a Ló. E algo interessante que o seu pai, né, o seu pai Terã, ele saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã já. Aqui já no capítulo 11, antes de Deus chamar Abraão, referência da chamada de Abraão, Abraão já estava em direção a Canaã já com o seu pai. Só que no meio do caminho, Terã, né, se estabelece em Arã, né? E ali ele permanece. Quando Deus então aparece para Abraão, fala com Abraão no capítulo 12, né, e pede para ele ir para uma terra que o Senhor lhe mostraria, que essa terra nós todos conhecemos, que é Canaã. Tá bom? Voltamos aí na próxima aula para falar um pouco do capítulo de número 12, tá? Continue estudando, continue lendo. A importância desse clube da Bíblia não é só minhas explicações aqui, é você ler a Bíblia. Leia como um devocional, leia como um momento com Deus, e aí você vai tirando ali as suas dúvidas, perguntando aquilo que nós soubermos, responde, o que não souber nós vamos estudar para poder te responder. Eu não estou ensinando vocês, estamos aprendendo junto no Clube da Bíblia, tá bom? Um beijo no coração, até a próxima aula.